Se você é fã de animes, eu tenho certeza que você já se irritou, ou pelo menos notou alguns clichês do gênero, dos animes. É normal, clichê pra caramba, mas acredite você ou não, hoje a gente já conseguiu se livrar da maioria desses clichês, dessas coisas que incomodavam demais antes. Você não acredita, né? Vem comigo que eu vou te mostrar como é que a vida era mais difícil antigamente pra quem curtia anime. Vamos lá! Renestrante, Peter aqui! Pode não parecer, mas os animes não foram inventados recentemente, tem muito tempo. Tem muita história por aí, então lógico, né? Se você pegar, sei lá, um anime muito antigo, vamos dizer, sei lá, dos anos 80 pra trás, você vai sentir muita diferença, você vai comparar com os de hoje, tem muita diferença. Natural, é da época, as coisas vão mudando muito. E cada época tinha seus clichês, seus elementos que pareciam ser onipresentes em todos os animes, ou seja, tudo que você assistia tava lá. Sempre que você assistia, parece que aquela cena, aquele clichê tava em todos os lugares, né? E a real é que muitas vezes essas coisas tiravam a gente do sério. Ou no mínimo fazia a gente perder o interesse. Quando começa a repetir muito, de novo isso, enfim. Mas felizmente o mundo mudou, o mundo evoluiu e a gente não precisa mais lidar com alguns desses probleminhas que acompanhavam a gente, que alguma época aí tava rolando demais, enfim. A gente vai falar sobre isso agora, mas já comenta. Pra você, qual é o maior clichê dos animes da atualidade? Comenta aqui embaixo, vai ser legal. Qualidade da animação. Bom, tudo começou em algum momento dos anos 2000, quando todo mundo achou que seria uma boa pegar técnicas de CGI, né, de animação 3D, e usar nos animes. Isso na época não só descaracterizou os traços característicos de alguns animes, porque os animes são conhecidos justamente por aqueles traços 2D que a gente conhece, como também ficou simplesmente muito ruim em alguns casos. Quem é que lembra do começo de Berserk? Ou até das primeiras lutas de Dragon Ball Super? Felizmente a galera aprendeu a unir as duas coisas e hoje em dia é muito mais difícil encontrar um CG que dá vergonha nos animes. Mas a gente já sofreu muito com isso, você deve se lembrar de alguns casos. Fanservice. Um dos maiores clichês dos animes com certeza é a quantidade de fanservice. Se alguns filmes ou séries, né, entregam isso de menos, a real é que os animes de antigamente eram mais puro fanservice. Quem cresceu vendo coisas como, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, vai concordar com o que eu tô falando. Felizmente, muitas histórias, no geral, melhoraram pra caramba. E muitos autores não estão, assim, dispostos a entregar o que os fãs querem, o que a gente quer. Né, assim, de bandeja. Só porque eles são fãs e querem ver aquilo, acabou. Você é fã, tá pedindo isso, então vou fazer sempre. Aí fica muito previsível. O papel do autor é sempre trazer questionamento, surpresa, e não só aquela coisa água com açúcar o tempo todo. Fanservice é bom, eu quero fanservice, mas o tempo todo, não. Aí não tem história, esquece a trama. Personagens femininas. Galera, presta atenção no que eu vou falar. Ao longo da vida, muita gente deixou de assistir animes porque não aguentava mais as personagens femininas. Pode não ser o teu caso, mas aconteceu. Você deve até conhecer alguém que seja assim. Tipo, não aguentava mais aqueles mesmos trejeitos das personagens femininas. A verdade é que durante muito tempo, as mulheres e meninas dos animes eram sempre deixadas em segundo plano. Não tinham importância pra história e muitas vezes viravam só gente chata que incomodava as pessoas. Talvez Naruto seja o caso mais clássico disso, né? Onde você tem várias mulheres lá até importantes, mas nenhuma delas assume de vez o protagonismo. Nem temporariamente, você não tem protagonista mulher nem temporário em Naruto. E eu adoro as personagens mulheres de Naruto, ok? Mas estou dando um exemplo. Os animes mais modernos, mais atuais, já começaram a corrigir isso. Lógico, ainda bem, né? Aí a mulherada vem voltando aí a assistir com força, podendo até se inspirar em personagens femininas que são muito bem construídos e importantes pra trama. Hoje você tem personagens femininas que não só roubam a cena, como às vezes são melhores até que os protagonistas homens. Shonen. Por muito tempo, né, os animes do tipo shonen ou shonen, né, dominaram o mercado aí e sempre trazendo uma fórmula parecida. O protagonista é um super jovem, sempre homem, né, que quer superar todos os limites e ser o melhor possível em alguma coisa. É sempre assim, né? E esse é o gênero, pra você que não tá reconhecendo, é o gênero que gerou medalhões aí, como Dragon Ball, Naruto, One Piece, desse tipo mesmo, sabe? Mas felizmente ele tá bem mais diversificado agora. Você não encontra aquela mesmice sempre. Se você pega pra assistir My Hero Academia, por exemplo, ou títulos mais modernos em geral, você vai ver que o shonen não é mais o mesmo. E é uma mudança pra melhor. Fora que outros estilos também cresceram bastante, lógico. Fillers. Bom, por muito tempo, os fillers também foram um dos clichês mais chatos dos animes. Eu acho que muita gente deixou de assistir grandes obras de Naruto por causa de fillers, é ou não é? Muitas vezes a gente vê um anime longo, tipo One Piece, por exemplo,
e nem se liga que muita coisa ali, praticamente metade, é tudo filler. Porque às vezes o filler pega a gente de surpresa, né? Você tá assistindo, de repente, pô, cadê aquela trama que eu tava vendo? Por que eu tô vendo isso agora? Aí você percebe, você foi jogado num limbo, num buraco negro dos fillers. E isso era muito comum antigamente, quando os animes tinham que esperar a história no mangá andar um pouquinho pra continuar. Mas hoje em dia, ainda bem, diminuiu bastante, né? Principalmente agora, os animes parece que eles vêm em lote, em temporadas, né? Em temporadas menores, pra poder dar tempo, né? Porque se for contínuo, acaba que o anime atropela o mangá e não pode. O filler não foi totalmente abolido, mas mesmo quando tem, é um episódio que vale a pena ser visto, que vai acrescentar alguma coisa. Acho que os japas aprenderam esse tipo de coisa, né? Que tipo, não dá pra eles fazerem filler que afasta a galera da obra. Se for pra fazer filler, que, assim, filler quando é bem feito, é legal, tem muitos episódios bacanas, né? Não precisa ser uma missão sem importância, sei lá, em algum lugar desconhecido, enquanto o Koro claramente tá comendo em outro lugar. Animes muito longos. Aliás, eu falei em animes longos, né? Eu citei One Piece, que já virou até piada por causa disso. Tipo, é um meme, né? Ah, eu vou continuar aqui até One Piece acabar. É a barba branca, né? E esse era outro problema que era muito comum antigamente. Dragon Ball, por exemplo, é gigantesco. Isso não só abre espaço pros fillers, como eu tô falando, como também assusta qualquer um que vai começar a assistir, fala a verdade. Quais de vocês aí já ficaram com preguiça de começar a assistir One Piece por causa do tamanho dele? Fala a verdade, não é? Todo mundo aí deve conhecer alguém que já desistiu de assistir um anime quando descobriu quantos episódios tinha. Isso melhorou muito também. O número de episódios é mais realista pra quem vai começar agora e ver muitos animes agora funcionam em esquema de temporadas, como eu falei. Como se fossem séries de TV, bem melhor. Finais fracos. Galera, esse aqui, nossa, isso me deixava louco, pô. Lembra até de Yu Hakusho, lembra do final de Yu Hakusho? Pô, era um problema diretamente relacionado com os animes serem muito longos e com os fillers. Pô, você sabe, enrola daqui, enrola de lá, o mangá ainda não saiu. Aí quando você percebe, o anime vai caminhando por um final completamente diferente. E que em muitos casos é muito ruim. Tipo, os caras chegam, não dá mais pra continuar o anime, vamos acabar. E acaba no momento que, tipo, que é isso? Não acabou. E eu acho que o maior exemplo disso foi o primeiro anime de Fullmetal Alchemist. Mas existem outros por aí, né? Como eu falei, o Yu Hakusho também terminou sem pé nem cabeça pra mim. Hunter x Hunter terminou sem pé nem cabeça, enfim. Eu queria ver mais ali de Yu Hakusho, de Hunter x Hunter, tava estranho. Porra, a primeira leva de Bleach, que pra mim terminou naquele momento, graças a Deus Bleach continuou hoje, mas terminou, parece que tava faltando coisa, né? Hoje em dia o anime tenta se manter o mais fiel possível ao mangá original, como deveria ser sempre. Pode ver, faz muito tempo que ninguém reclama muito do final de anime. Ainda bem, os japas aprenderam. Meninos contra meninas. Bom, a gente já comentou sobre aquele clichê, né, das personagens femininas serem chatas, sem profundidade. Mas um problema relacionado diretamente com esse eram aquelas briguinhas de meninos contra meninas que sempre acabam rolando. Sempre. E sim, estou olhando pra você, Naruto. Os protagonistas homens e as protagonistas mulheres estavam toda hora discordando e saindo no tapa. Porra, num clichêzinho muito mequetrefe, né? Que felizmente tá sendo esquecido. Pô, tipo, você olha que não faz sentido aquilo. Aquilo parece que desconecta um pouquinho a gente. É só a gente olhar a diferença. Você lembra como é que era lá atrás a relação do Naruto com a Sakura? E como que é hoje o Boruto com a Sarada? É bem diferente. É bem diferente mesmo. Alívio cômico. E não foram só as mulheres que passaram a receber um tratamento melhor nos animes, não. Todo anime tinha e ainda tem aquele personagem que é basicamente um alívio cômico. O cara que garante a risada da gente, né? Antigamente ele era só isso mesmo, tipo, o cara só funcionava pra fazer a gente rir e mais nada. Ele não era importante, ele não acrescentava nada pra história. Ele tava ali pra fazer rir, só isso. Isso agora costuma ser diferente, já que todos os personagens costumam ser bem trabalhados, esse tipo de coisa. Tem um background, eles botam mais isso, segura mais a gente no anime. Agora o cara pode até ser engraçado, o que é sempre bem-vindo, lógico, mas ele faz parte da história. Não é como só existisse ele pra fazer graça. Ninguém é assim na vida real, né? Por que teria isso nos animes? Adaptações. Aqui entrava um problema que felizmente não era comum, mas irritava demais quando aparecia. Quando eu falo de adaptações, eu tô falando de nomes de lugares, pessoas, coisas que acabavam sendo mudados na dublagem. Todo mundo sabe que os animes, quase todos, são ambientados e são naturais do Japão, ou pelo menos lá na Ásia. Não adianta botar nomes em inglês, por exemplo, fica esquisito. E quando a pessoa vê legendado e até contra a dublagem melhor, vai ficar uma confusão. E esse é um problema bem das antigas. Não tá existindo mais, ainda bem. Agora você, lembra de algum outro clichê, uma clichêzão que ainda acontece hoje? Clichêzaço dos animes? Comenta aqui que eu vou trazer outra lista pra vocês. Mas pra você assistir, você tem que estar inscrito. Toca aqui agora, se inscreve. Só se eu tocar e confirmar a sua inscrição. Mas espera, tem que estar com o sininho ativado, com a notificação. É inscrito com a notificação, que aí você recebe a notificaçãozinha da notícia do título do vídeo. Aí você decide se vai assistir ou não. Obrigado por isso, a força gigantesca dá pra gente. Até a próxima. Fui!